Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Começando aqui com o nosso índice Bovespa, a gente vê que ele continua dentro de uma área de deriva, né, de uma forma ainda bastante tímida. O Ibov agora 0,02 de queda, ou seja, mercado bem largado, bem de lado hoje. E o que realmente está puxando aqui para cima é Petro, OGX, BVMF. O resto bem de lado ou até negativo, como é o caso dos bancos. Então, se a gente pegar aqui o S&P hoje, né, hoje o mercado nosso está dividido entre pegar essa alta de ontem, que foi feriado aqui, e esse candle de indefinição de hoje. Então lá fora de abril realizando, e agora tenta reverter para romper os 1.400 pontos. Rompendo 1.400 pontos, ele vem para 1.406, 1.407. De qualquer maneira, nosso mercado aqui bem com o pé atrás. Se a gente olhar Petrobras subindo bem, hoje rompeu uma tripla resistência. Resistência dos 21,50, média das bandas de Bollinger em vermelho, e essa linha de tendência de baixa aqui. A expectativa é que ele venha a se manter por aí. Se ele se mantiver desse jeito, fechado desse jeito, significa que ele está formando um maruboso depois de um movimento de alta. E aqui ele confirma então esse Harami de alta aqui. Mas um Harami, enfim, que na verdade não tem tanta força, porque ele já vem dentro de uma áreazinha de deriva. Então ele sai, enfim, de um patamar inferior dessa deriva para um patamar superior da deriva. E tem o objetivo assim em 22,10, e depois fecha o gap lá atrás em 22,55. Ou seja, o papel vai ter força para subir só se realmente rompeu esses 22,55. Aí ele tem uma resistência relativamente fraca nos 23,25, e depois ele vem para o topo anterior nos 24,30. Então esse canalzinho que ele está formando aqui de queda, enfim, ele rompeu a linha de tendência de baixo, mas não rompeu o topo anterior. Ou seja, só depois de romper o topo anterior é que ele muda o padrão. E rompendo o topo anterior de 22,10, ele pode fechar o gap, voltar a realizar, e ele faz um fundo acima do anterior, e aí ele arma um pivô para subir. Então temos que esperar os próximos dias para ver como é que ele se comporta. O interessante, eu estava olhando agora há pouco o gráfico mensal de Petrobras, e ele tem armando isso aqui, essa alta aqui é só o dia de hoje. Então isso aqui é só o dia de hoje. Então ele veio, testou a retração de 61,8 de Fibonacci, e agora começa a melhorar. Gráfico diário. Obviamente, gráfico mensal, a gente só vai ter essa confirmação desse eventual Harami com o fim desse pregão. Hoje é o primeiro dia útil, então tem bastante chão pela frente. Se a gente olhar aqui no gráfico semanal, a gente vê que ele está fazendo aqui um padrão de envolvimento, né, bem interessante no gráfico semanal. Moroboso, início de tendência, sinalizando continuação de tendência. E no caso aqui ele tem, vou até tirar essas pequenas linhas aqui. Então ele tem uma resistência um pouquinho mais forte nos 22,10, e depois duas resistências na média das bandas de Bollinger em vermelho, e um pouquinho antes 22,40, a média de 8 períodos. Então se a gente jogar aqui no gráfico semanal, a gente vê a mesma coisa que no mensal. Ou seja, testa a retração de 61,8 e começa a reverter para cima. Óleo doce
bem mais comedida do que Petro. No exato momento ela está estável, 0 a 0. Já testou algumas vezes aqui a retração, no caso de semanal, 50% de Fibonacci, respeitou. E aqui tem um pivôzinho de alta. Se a gente olhar pelo gráfico diário, a gente vê que ele testou já algumas vezes o suporte de 40 e 90, 48,8 e reverte em alta. Então no gráfico diário, CCI vendido, estocástico neutro e o papel tentando melhorar aqui. Abriu com um pequeno quebra de baixa na mínima do dia, testando a média das bandas de Bollinger em vermelho e agora tentando ver se ao longo do dia ele se segura no campo positivo. Agora o grande desafio para a Vale continua sendo romper 42, com o primeiro objetivo nos 42,90. E aí, rompendo 42,90, ele fica livre para alçar voos mais altos. Então, o mercado bem de lado. OGX é um papelzinho que parece estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido. Aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Papel hoje melhorando um pouquinho. Já teve melhor. Ele tem uma resistência para hoje, uma dupla resistência, que é o topo do candle anterior, que foi em 13,60, e a média das bandas de Bollinger em vermelho. Então 13,60 para o papel é uma forte resistência. De qualquer maneira, uma compra conservadora vai ser só rompendo essa linha, né, na casa dos 14,15 a 14,30. Aqui daria uma boa compra, porque aí ele rompe a linha de pescoço e o fundo anterior, que seria a onda 4, e aí sim ele fica livre para buscar o objetivo desse ombro, cabeça a ombro em 15,70. Um outro papel que é interessante a gente olhar também é BVMF. Inclusive no fórum tem análise dela. BVMF vem numa tendência de baixa. Na última semana ele faz algo parecido com fundo duplo dentro de um canal de deriva. Então tem uma resistência forte de curto prazo nos 11, rompendo 11 ele vem para 11,35. O objetivo do canal de deriva está em 11,40. Mas como ele tem um topo anterior aqui nos 11,35, a gente tem sempre que primar pelo conservadorismo. Então na análise do fórum nós postamos 11,35 e um stop na casa de 10,80, que é mais ou menos a metade do caminho dos 10,60 para os 11. Então o BVMF também parece estar bem interessante aí. Tem alguns papéis tipo MRV que está menos ruim, hoje subindo um pouquinho, deve fechar aqui com o Harami. Primeira resistência a ser rompida para uma compra agressiva seria 11,53. Uma compra conservadora rompendo os 12,10, 12,30. Então, aqui por quê? Porque aqui é agressiva. Principalmente porque tem essa média de 8 períodos no meio do caminho. Então o CCI ainda está vendido, loja 92, estocástico bem sobrevendido, mas bem neutro também, na casa de 5%. Então mercado bem largado. Ou seja, estocástico mostrando bastante neutralidade. Por isso que é uma compra agressiva, rompendo esses 11,53. Na mesma esteira a gente tem Gafisa. Subindo um pouquinho, mas também sem grandes movimentações. Banco do Brasil tinha tudo para subir hoje,
voltou a realizar. E agora realizando, né, ele teve aqui agora aqui 1,60 de queda. Então volta para dentro desse canalzinho de deriva aqui. Então o Banco do Brasil por enquanto é para ficar fora. Se a gente pegar Bradesco, também sinalizava com uma melhora. A gente até soltou um call de compra para o papel. Moro Bozo, início de tendência, rompeu a média das bandas, mas acabou realizando um pouquinho. Então também o setor de bancos está ruim, né? Se pegar aqui YouTube 4 também no campo negativo, Itaúsa no campo negativo, né, derivando bastante, ou seja, essa linha de contra-ataque aqui não foi confirmada e o papel até ensaiou uma alta, mas já perdeu a força. Itaúsa a mesma coisa, sem força. A Itaúsa no campo positivo, desculpa, no campo negativo, chegou a ensaiar, né, uma melhora, mas sem força para subir. Um papelzinho que está interessante também, a LL. A gente postou também uma análise. É uma compra agressiva para hoje. Seria rompendo esse de 8,80. Ele fez máximo em 8,82. Tentando reverter o estocástico comprado em 18%, sobrevendido, mas comprado em 18%. Uma compra mais conservadora seria para amanhã romper a máxima de hoje. Primeiro objetivo 9,20, depois 9,56. Stop aqui nos 8,50. Então outro papelzinho interessante também, mas que até pensei em disparar uma compra, foi Lojas Renner. E acabou que Lojas Renner foi, né? 61,65. É um negócio que ela abriu com gap muito forte, reverteu. Mas sinceramente eu fiquei receoso com o mercado como um todo. Enfim, não confirmando os rompimentos. Aquela que a gente não manda, né, pela lei de Murphy é que explode para cima, praticamente chegando no objetivo já de 63. Ela fez aqui 62,80, 62,79 na máxima, muito próximo dos 63. Enfim. Um outro papelzinho que está subindo bem também, além de Petro, né? HGTX3. Também tinha uma compra aqui rompendo essa máxima e foi embora. Chegou no objetivo de alta quando ele sai da banda inferior para a banda superior. Então ele saiu da banda inferior, fez a meia trava, voltou para a banda superior. E agora aqui, se a gente jogar o estocástico, e podemos fazer a expansão de 50% desse estocástico. Mostra aqui agora rompendo a casa dos R$50. Ele vem para 52,40. CCI comprado, estocástico comprado. Tem agora essa forte resistência na casa de 50. Rompendo isso aí, seria um novo ponto de entrada para o papel. Então por enquanto é isso. Mercado ainda com a ressaca do feriado de ontem. Deixa eu ver um último papel aqui, VI, VT4. Aqui também tentando sair de uma área de deriva. E acabou confirmando a alta, né? Ele tem o primeiro objetivo na banda superior de Bollinger. E depois, um pouquinho acima, a banda superior de Bollinger está em 55,60. Depois 56 de 20. O topo anterior. CCI deu compra, estocástico comprado também. Então, mas se a gente olhar graficamente, não tem nada assim muito especial nesse papel aqui no curto prazo.
Ele tem sim um canal de deriva. E esse canal de deriva tem uma projeção um pouquinho mais acima desse topo anterior. A merreca, mas não, acho que de repente até em cima. Então 56,20 é o objetivo agora para esse papel. Então, Telefônica Brasil tem lá, objetivo 56,20. Então, por hoje é isso. A gente volta agora às 4 horas da tarde com o nosso call de fechamento. Tenham todos uma boa tarde, obrigado e até a próxima.